Hoje a gente vai mergulhar na história de uma adolescente, uma camponesa, que em menos de 2 anos conseguiu mudar completamente o destino de uma guerra que já durava um século. É a história de uma jovem cuja fé, uma fé inabalável, se tornou a maior arma de uma nação inteira. Pois é, numa época de desespero total, quando tudo parecia completamente perdido, surge uma heroína que ninguém esperava. Ela não vinha da nobreza, não tinha nenhum treinamento militar, mas era movida por algo que exércitos inteiros não conseguiam abalar: a sua fé. Para a gente entender como a ascensão de Joana d'Arc foi tão meteórica, a gente precisa, primeiro, dar uma olhada no cenário da época. A França do século XV era, sem exagero, um reino à beira do colapso. Pensem só no contraste. De um lado, o caos absoluto, um rei sofrendo com a loucura, uma guerra civil super sangrenta e, para completar, invasores ingleses dominando o país. E do outro lado, num vilarejo bem distante, a paz. Uma jovem chamada Joana, levando uma vida simples, sabe? Uma vida marcada pela fé e pela devoção. E foi com apenas 13 anos de idade que Joana começou a ter experiências místicas. Ela dizia ouvir as vozes de santos, e essas vozes falavam que ela tinha uma missão crucial para cumprir. E por 4 anos, essas vozes deram a ela uma missão bem clara, com 2 partes que pareciam, assim, impossíveis. Primeiro, expulsar os ingleses. E segundo, coroar o rei legítimo em Reims. Era basicamente salvar a França e restaurar o trono. Movida por essa certeza divina, a adolescente largou tudo, deixou sua aldeia e partiu numa jornada que ninguém acreditaria ser possível. A convicção dela era tão forte, mas tão forte, que ela conseguiu convencer nobres e, por fim, o próprio herdeiro do trono, o Delfim Carlos, de que ela era uma enviada de Deus. Mas como assim? Como uma camponesa que nem sabia ler convenceu o futuro rei? O momento-chave foi quando ela chegou para ele e revelou os detalhes de uma oração que ele tinha feito em segredo, sozinho na capela dele. Um segredo que só ele e Deus poderiam saber. Foi ali, naquele instante, que Carlos acreditou nela. Depois disso, ela ainda passou por vários exames com teólogos para provar que não era uma farsa ou uma herege. E aí sim, ela recebeu o comando do exército. Mas a arma principal dela não era uma espada, não. Era um estandarte branco com os nomes de Jesus e Maria. Um símbolo de que aquela batalha era, antes de mais nada, espiritual. Então ela liderou aquele exército francês que estava totalmente desmoralizado até a cidade de Orleans, que estava cercada e era um ponto estratégico crucial. E o que aconteceu foi uma virada impressionante. A jovem conseguiu inspirar as tropas de um jeito que eles quebraram o cerco inimigo. Para a França, aquela vitória foi muito mais do que tática, foi um verdadeiro milagre. E depois de uma sequência de vitórias, Joana finalmente completou a sua missão. Ela escoltou Delfim Carlos por todo o território inimigo até Reims, onde ele foi coroado rei Carlos VII, o que solidificou de vez a legitimidade dele. Acontece que a missão divina de Joana aqui na Terra estava completa. E como acontece com muitos santos, o triunfo aqui no mundo abriu caminho para um último capítulo de sofrimento: a sua paixão. Um tempo depois, durante outra campanha militar, ela foi traída, capturada e vendida aos ingleses. E eles não queriam apenas matá-la, não. O plano era destruir completamente a sua autoridade espiritual, a imagem dela como enviada de Deus. Para desacreditar ela de vez, montaram um julgamento de heresia. Só que aquilo não foi um julgamento justo, nem de longe. Foi um processo totalmente político, uma farsa jurídica cheia de ilegalidades. Tudo pensado desde o começo para garantir um único resultado: culpada. E assim foi. Acusada de ser uma herege relapsa, a jovem, com apenas 19 anos de idade, foi condenada e queimada viva na fogueira. Suas últimas palavras foram clamando o nome de Jesus. Seus inimigos chegaram a pegar as cinzas e espalhar no rio Sena. Era uma tentativa de apagar qualquer vestígio de que ela um dia existiu. Mas a história de Joana, essa estava muito longe de terminar. A sua coroação de verdade, a da santidade, ainda levaria séculos para acontecer. Olha só, apenas 2 décadas depois da morte dela, um novo julgamento foi aberto a pedido da mãe dela e com autorização do Papa. E esse novo processo anulou o veredito original, declarando oficialmente a inocência de Joana. Esse foi o primeiro passo de uma longa jornada,
que quase 500 anos depois a transformaria de herege condenada em santa padroeira da França. O legado de Joana d'Arc continua vivo, e não é só como uma heroína nacional. Ela é um símbolo atemporal de fé contra todas as probabilidades e nos deixa essa reflexão sobre qual é o poder que uma convicção inabalável pode ter.